Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências pra você. Estamos aqui hoje, eu, Caio Camargo e Fred Alecrim, diretamente de São Paulo, certo, meu amigo? Certíssimo, acabei de chegar, já encontrei meu amigo Caio Camargo aqui no hotel. Estamos aqui na recepção, você tá ouvindo um som ambiente? É o som ambiente do hotel. Da recepção do hotel. Não podemos pagar royalties, tá, eles dão um jeito aí pra nós, mas estamos aqui, mesmo de uma maneira improvisada aqui, gravando num lobby de hotel, mas não deixando vocês na manga, trazendo o melhor do conteúdo pra vocês aqui no nosso Varejo Cast, certo, Doc? É isso aí, hoje vamos falar de quê, meu amigo Caio Camargo? Rapaz, é um tema que tá rondando aqui os episódios do Varejo Cast há muito tempo, seja por lançamento, seja por novidades de mercado, seja por ondas de mercado que a gente tá vendo, cara, que é o resgate da nostalgia, né, cara? A nostalgia veio com tudo, meu amigo. É, você vê que coisa, né, Caio? A gente já vem falando de várias micro tendências que levam a tendência maior, que é exatamente esse apelo nostálgico, né? Mas por que será que isso tá acontecendo, né? Essa volta... Eu me lembro até, Caio, que eu falei um dia aqui sobre a música, né? Que isso começou ainda um pouco antes de The Weeknd. Acho que lá quando o guitarrista do Chic, Nile Rodgers, ele gravou com aquele duo eletrônico, Daft Punk. Boa! E aí começou um som dos anos 70, com The Weeknd ele resgatou o som dos anos 80 ali de Depeche Mode, uma gravação um pouquinho diferente, e aí isso se espalhou da música para outros lugares também, né? Não, tem uma gravação que tá rolando aí a internet ali, feita do Iado, o Popotão. Já escutou a música do Popotão? Que Popotão grandão? Não, os caras pegaram uma letra de funk e fizeram com uma roupagem de anos 80, aquela música rock pop dos anos 80, a levada groove dos anos 80, que é um pouco dessa nostalgia. E assim, cara, quando a gente fala de redes de alimentação, álbuns de figurinhas, você tem uma série de personagens ali que habitavam os anos 80, os anos 70 das pessoas e viraram febre de consumo, né, cara? Então a gente tem ursinhos carinhosos lá com a Cacau Show, explodiu de vender, Smurfs, né, bombando também, inclusive no cinema novamente, voltando. Tem um parque agora que vai inaugurar em São Paulo dos Smurfs. A gente tem Moranguinho, cara. Eu lembro que eu vi um post do João Branco exatamente comentando esse tema da nostalgia que nós estamos comentando aqui. Grande abraço ao nosso amigo João Branco. E ele falando, inclusive, que na Copenhague, na Páscoa, o ovo que mais vendeu foi o da Moranguinho, cara. Resgatando a Moranguinho. Então as pessoas a gente estamos resgatando os valores. Parece que o novo, Fred... Inclusive, Bob Goods, que a gente tava brincando do Bob Goods quando a gente falou das tendências, ele é de 21, né, cara? Não é tão atrás, não é tão passado assim, mas resgatado em pouco tempo. Mas que são livros de colorir da década de 80. Exatamente, Bob Goods e outros personagens. Então, assim, as pessoas, de alguma forma, Fred, estão tentando resgatar um pouco da sua infância, resgatar um momento, seja na música, seja na moda. A moda vira e mexe tá voltando com roupas, cortes, cores, marcas, né? Você viu Bamba voltando, tênis Bamba voltando, entre outros tênis ali. Falta voltar o Quixote. Falta voltar o Quixote. Mas as marcas... E as sandálias Karatê. Sandálias... Essa daqui deve ter sido regional, essa eu não lembro. Mas a gente tem esse resgate super importante acontecendo, cara, e que parece que a próxima onda nossa não vai ser uma criação de algo novo, mas é o resgate de alguma coisa que estava ali parada no passado e a gente pode trazer com uma onda. Parece que estamos muito mais falando de qual vai ser a próxima onda que vai ser resgatada do que de fato o que novo vai acontecer em qualquer seara hoje, musical, cultural e por aí vai, certo, meu amigo? Eu acho que se a gente for fazer uma análise aí, né, Caio, a gente vai por um caminho, por exemplo, de será que a criatividade da turma acabou? E aí o grande lance é o resgate? O cinema tem essa crítica gigantesca, porque o cinema está vivendo só de reboot, né, cara? Pronto, há bastante tempo. Há muito tempo, né? Tem muitas críticas em relação a isso. Outro questionamento para a gente levantar aqui para nossa audiência. Será que a turma ficou preguiçosa? Porque uma coisa é falta de criatividade, outra coisa é já pegar algo que eles sabem que foi sucesso e tentar replicar para fazer sucesso hoje em dia. E uma terceira pergunta, isso não é só de quem viveu esse tempo. Como é que a gente explica uma nostalgia de um pessoal que não viveu aquela época? Exato. Isso é interessante, cara. Isso é interessante porque, de fato, quando você pega uma geração millennial, talvez ela não tenha um contato direto, uma identificação direta, ou talvez até aprecie de cara isso, mas tem muito resgate em casa, do pai, da mãe comentando, na minha época era assim, ou eu gostava disso, isso voltou, olha que legal. Eu tenho, por exemplo, em casa, meu filho, né, tem 12 anos, resgatando escutar CDs, cara. De tanto que eu conversava de CDs, ele viu CDs parados, ele começou a resgatar
por conta de eu ter em casa. Então, assim, acho que sai do berço um pouquinho essa conversa também, cara. Faz sentido? Faz. Inclusive, o CD é muito mais prático, né? Do que eu vi no... Nem um pouco. Mas eu acho que tem um resgate interessante da coleção. De você ter lá a discografia do seu artista completa. Então tem um resgate de algumas coisas que são valores legais quando a gente gosta de música, né, cara? E o streaming realmente matou isso. Matou o álbum, né? Matou o disco. Matou você... Aquele cheirinho do LP que você tirava do encarte ou o próprio encarte do próprio CD com as letras. A gente sabia que não só a banda a gente comprava, o cantor, mas a gente sabia quem compunha as músicas, a gente sabia qual era os instrumentistas que estavam naquela... Aprendindo isso pelo encarte ali, com a letrinha ali, ó, a gente aprendia a cantar junto, cara. Então tem muita coisa desse resgate que eu acho que é legal. Acho que a vida vive de ciclos. A gente falava isso desde quando a gente fala de NRF, né, pra ficar mais próximo da nossa audiência. A própria NRF vive de ciclos. Vira e mexe falar que a loja física vai morrer, que o digital vai tomar lugar. Esses ciclos acontecem na música, ser humano, volta pro ser humano. E a gente vê que a música vive muito de ciclo, né? Às vezes muita gente tá conversando que agora é o resgate do rock. O rock ficou meio perdido nos últimos anos e o rock tá voltando com tudo. Algumas pessoas estão apostando nisso. Então acho que a gente vive depois de um tempo que aquilo some, perde a essência, resgatar faz sentido. Então acho que de alguma maneira acho que tem esses ciclos acontecendo e a gente tá vivenciando um ciclo bacana desse resgate à nostalgia, resgate a valores. E muito disso, Fred, eu acho que vem num momento, pelo que a gente vem passando, né, cara? A gente, cada vez mais, até escrevi um termo que está usando no mercado, chama Treatonomics, né, cara? Que é um pouco desse treat, de tratar você melhor. E neste mundo onde a gente tinha as pequenas meritocracias, as pequenas coisinhas que a gente tinha, um chocolatinho melhor, um vinhozinho melhor, uma coisa que você comprava pra você com meritocracia. O que a gente tá vendo hoje é que esse mundo cada vez mais difícil, da rede social, da informação, dos contextos políticos, geopolíticos, econômicos, uma vida puxada, né, e pesada, e acho que quase todo mundo que a gente conversa tem essa geração do cansaço, como a gente já conversou aqui, não vamos levantar. Eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais essas fugas, e é uma fuga, como um afago no coração, cara. Faz sentido? Faz. E assim, eu me lembro de uma frase que diz assim, o seu lar não é onde você nasceu, é onde você não sente uma vontade de fugir dali. Então é um lugar que você sente que pertence e tal. E o que a gente está vivendo muito, e eu me lembro de Silvio Meira, né, o grande Silvio Meira falando da questão que muitas vezes ir para a internet, fazer de conta que está trabalhando, e era uma fuga de um trabalho chato, né? De algo. Então, toda vez que você foge da presença, do presente, né, da sua atenção plena, do estar 100% no aqui e agora, é sinal que o aqui e agora não tá legal. Exato. E talvez esse mundo hoje, as pessoas de uma maneira geral, com tudo que você falou de guerras, de problemas políticos, de polarização, as pessoas estão sentindo falta de um romantismo, né? De algo assim que abrace a pessoa e tal. E aí eu acho que tem muito isso do tipo de música que a gente ouvia, do tipo de letra que se falava. Exato, ali. uma memória, um momento, né? As pessoas querem viver aquele momento, aquela alegria daquele momento que tá perdido em algum canto. E acho que tem muito a ver também com o que a gente trouxe, quando a gente voltou da NRF, falando de autenticidade, dessa busca por autenticidade. A gente está vendo uma crítica no mundo do branding, que todas as marcas estavam usando, parece que a mesma fonte, o mesmo recurso, o mesmo maneirismo, e isso se perdeu, que criou uma certa homogeneidade no mercado, né? Tudo não tinha graça. E o que a gente está vendo hoje no movimento das marcas é cada vez mais resgatando os logotipos antigos, Walmart, Starbucks com processos, frango assado ali, Casas Bahia, né? Casas Bahia, Coca-Cola, todas elas estão resgatando valores antigos para mostrar para a pessoa, para resgatar inclusive aquela relação que tinha entre marca e consumidor, né, cara? Então, essa nostalgia, ela tem muito mais do que apenas um apelo sentimental, mas um apelo de negócio, né, cara? Sim. As marcas estão atrás não somente de resgatar o momento, mas de resgatar aquela preferência do consumidor que ela perdeu ao longo do tempo. E uma coisa interessante para você que está nos ouvindo, né? Poxa, a gente pensar como é que a gente conquista o cliente hoje em dia dentro dessa tendência de nostalgia. Você pegar, por exemplo, o Morango do Amor, que até hoje ainda é uma febre, se você tem um que lá no passado, né? Porque a cobertura dele é da maçã do amor. Exatamente, só trocou a fruta. Então, uma coisa que eu tenho visto que você pode ficar ligado, é claro que isso aí não é um produto para talvez entrar para a vida na sua loja, mas para fazer uma coleção ou para fazer um cardápio com tempo de duração, é pensar o que
teve no passado de coisas interessantes, de sabores, de gostos, de bebidas, de sanduíche, eu me lembro do Bauru, do americano, do Verdade. milkshake. A gente acha ainda na rua ainda os sanduíches com esses nomes, mas eles se perderam com o tempo, né? Mas eu tô brincando aqui com uma lista que eu puxei rapidamente aqui pro nosso amigo ChatGPT aqui pra gente dar uma olhada. Por exemplo, o resgate do McDonald's com o resgate do Grimace, que a gente chamava de Shake, né? É um resgate de personagem, uma nostalgia. Ele voltou com o McChicken, que fazia um tempo que não tinha. McFish também, o McFish. Aliás, também. o McFish. McFish também nessa história. É legal as marcas que estão voltando, né, cara? Outro dia eu vi a Company de mala voltando, né, das mochilas dos anos... Company da... Falamos do Bamba aqui, a própria Nike tem aqui, eu tô revisitando o Air Jordan, né, cara, que fez sucesso nos anos 90, e mais já estão relançando. Tinha uma época, eu lembro, uns 5 anos atrás, você não achava esse tênis de jeito nenhum, eles estão cada vez mais relançando, buscando esse resgate na televisão. Stranger Things, cara, acho que é um movimento grande desse negócio da nostalgia, que tinha várias coisas ali de nuances dos anos 80, do mundo que é sonora, a estética. O próprio Vandinha também, né? Que aí é um spin-off da família também, Adams, cara. né? Também que é do Pacto do Reboot que nós estamos falando, né, cara? Exatamente. Então, a gente vê isso, e aí, conectando isso com... A gente já falou aqui uma boa conexão, que é pensar em coisas do passado, mas tem uma conexão com o conceito de inovação que eu gosto, que é a inovação incremental. Sim. Que é aquela que está mais ao alcance de todos os negócios, principalmente pequenos negócios. É pegar algo que já existe e melhorar. É melhorar o que já existe. Então, você que está nos ouvindo, dentro dessa onda de nostalgia, o que você pode melhorar que já existiu, trazer de volta... Será que não é melhorar o que existe, mas resgatar o que já existiu? Não, pegar o que já existiu e melhorando. Tá, né, cara? Porque eu acho que eu acho que nesse episódio a gente tá batendo muito mais um papo aqui, o Fred, hoje, nessa conversa, mas eu acho que tem muito disso que é legal a gente cravar nesse brainstorm que nós estamos tendo com a nossa audiência aqui hoje, né, Fred? Isso. É um resgate. Eu acho que mais do que tudo é um resgate de tudo. Se uma marca tinha uma essência no mercado, se perdeu no tempo, tá na hora de você que é dono do negócio olhar um pouquinho no retrovisor, olhar quais eram os valores que foram perdidos, se tornar tão digital o negócio não esfriou um pouco a conversa com o consumidor, se o atendimento não perdeu um pouco desse calor, se os produtos não estão mais conversando da maneira que for, porque as pessoas estão buscando momentos, as pessoas buscam experiências, elas não querem mais produtos, elas não querem mais serviços, elas querem viver um tempo de qualidade, elas querem viver um tempo bacana, elas querem se divertir no momento delas, comprando produto, vivenciando um restaurante. Restaurante por restaurante, comida você consome barato de qualquer forma, mas Sim. tem uma experiência de restaurante que te lembra o passado, num ambiente bacana, é sempre interessante, né, mestre? A semana passada eu estava em Recife, né? Fui com minha filha mais velha e com minha esposa, e a gente foi lá num restaurante japonês, e é interessante, restaurante japonês é restaurante japonês, mas a gente pediu 3 pratos lá, que o prato, o bacana era como ele era apresentado. Tem um negócio que os caras faziam uma brincadeira como se fosse, olha aí o ouro pulando, aí o outro era com fogo, aí ficava pegando fogo ali, ou seja, aí você vai, puxa o celular, começa a tirar foto, Fotografa, postar, fala sobre. Não basta só esses efeitos pirotécnicos, a comida tem que ser boa, a roupa tem que ser boa, né? O seu produto, o seu serviço tem que ser bom, mas a forma como a gente entrega isso é que é o grande X da questão hoje, né? É isso aí. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais?
você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Para a gente começar a pontuar para as marcas que estão nos escutando hoje, para os empresários, como é que eles usam como é que eles primeiro observam essa questão da nostalgia, né? Então você pode observar em qualquer campanha que está tendo, nós estamos agora para o Dia das Crianças, por exemplo, vai lotar de campanhas com os personagens, né? Acho que o McDonald's, se não me engano, está com Hello Kitty, por exemplo, né? Lotado nessa história da Hello Kitty, teve até os produtinhos do McDonald's mesmo, que remete ao brinquedo lá dos anos 80, do kitzinho do McDonald's e tal. Assim, é olhar essas campanhas, mas como é que a gente pode olhar com um radar mais específico e aplicar isso ao negócio, Fred? Principalmente essa observação do que está acontecendo no mundo. Eu estava vendo ontem um jogo de futebol americano, pré-temporada, e aí o jogador chega com ioiô. E aí a jornalista da TV americana disse, isso ainda existe? Eu não duvido nada, daqui a pouco... A onda de ioiô voltar. Então, o chocolate surpresa, tem muita gente questionando, até porque foi com uma vontade de receber a foto do animal que vinha no chocolate surpresa, e não tem mais o card, né, cara? Mas é nostalgia. Chocolate da Turma da Mônica, um que eu lembro que voltou aqui pras prateleiras também. São resgates, né, cara? São resgates. O picolé da Que Bom, que vinha com o palito premiado. Palito premiado, cara, boa no verão, tá voltando isso. Várias empresas tentando resgatar essa história do palito premiado. Então, eu acho que o primeiro ponto é observar. Tem uma questão muito interessante do que você trouxe, que é, às vezes a gente olha tanto para o futuro que tem ausência de presente e ausência de trazer o que ainda funciona e de resgatar coisas. Às vezes a gente está quebrando a cabeça para criar o novo, quanto que eu posso fazer uma ressignificação ou uma recriação, ou até mesmo uma inovação incremental em algo que já foi feito. Então, melhorar o seu atendimento, melhorar a sua forma de vender, melhorar o seu produto, o seu serviço, a experiência do cliente, como você mesmo falou. Mas o primeiro ponto é isso, não focar só na inovação olhando para o futuro, mas pensando que ela pode vir, inclusive, do passado. Exato, e acho que tem muito do que a gente falou, né, Fred? A gente tá vivendo uma vida tão acelerada, tão rápido, as coisas acontecendo, né? A pressa de entregar resultados, a IA acelerando a gente cada vez mais, né, nos processos que a gente tem feito na vida, né? E eu acho que tem muito disso de falar, não, eu lembro que um tempo atrás, era uma vida mais calma, ou as coisas eram mais fáceis, e aí de repente você se vê querendo momentos iguais àqueles momentos que você viveu no passado. Então, se você é um negócio... O que é possível resgatar para o seu consumidor? Um momento, um ambiente, uma atividade. Você pode, por exemplo, um restaurante fazer uma noite nostálgica só com a trilha sonora com música dos anos 80, enquanto o cara tá vendo uma música lenta. Dançar música no bailinho, cara. Nossa senhora, muito, muito bailinho. Eu sou da época do bailinho que colocava a lona na porta da garagem ainda assim. Nossa audiência vai lembrar disso também, com certeza. Alguns, né? Alguns. Aliás, eu vi essa semana uma coisa muito bacana. Tá tendo a novela na Globo, Vale Tudo. E eu lembro, na nossa época de bailinho, de adolescente, de jovens, que um dos LPs que a pessoa mais tinha nos bailinhos era o Vale Tudo Internacional. Era os LPs de novela. E eu vi, cara, vendendo na Amazon os CDs do Vale Tudo Internacional, até imitando um pouco a posição dos personagens e tal, que tem a ver com essa nostalgia que nós estamos falando, né, cara? Porque fazia tempo que eu não via Sou Livre Globo anunciando trilha sonora de novela, né, cara? E a gente tem um resgate disso também. Olha só, até nisso nós estamos falando de nostalgia. A gente tá brincando aqui, pessoal, porque enquanto a gente tá falando, tá vindo as coisas do que nós estamos falando pra vocês. E olha como muda, Caio. Antes de ter esse canal Viva, que a Globo tem hoje, que agora é Globo Novelas, algo assim, quando a Globo botava ali o Vale a Pena Ver de Novo, toda vez que eles pegavam uma novela muito antiga, que o carro era muito antigo, que o corte de cabelo da pessoa era antiga, que alguém já tinha morrido, isso não fazia sucesso. Exato. E aí, hoje é o contrário, porque a novela A Viagem agora, porque foi um grande sucesso, então eles estão buscando aquelas novelas que são icônicas, né? Inclusive tentando fazer remakes, né? Que remake é outra história. É outra história, está na linha do reboot. Mas você vê como realmente mudou. E um canal hoje, esse Globo Novelas, só de novela antiga e com audiência absurda. É tão engraçado isso que a gente vai falar, porque nós estamos em 2025 e se a gente olhar o cinema,
Os dois maiores sucessos em cartaz do cinema agora é Super-Homem, né? Sim. É Quarteto Fantástico, e o grande lançamento que tem hoje nos streamings, estão falando do filme do Alien, da série do Alien. Ou seja, são todas coisas do passado que estão resgatadas, né, cara? São todas questões que são resgatadas aqui, ou seja, a nostalgia nunca teve tão em alta, talvez, né, cara? Sim, e o que vai vir aí, né? Vai vir Goonies. 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 Vai ter aí muita coisa também, ainda remetendo todas essas franquias, né? Velozes e Furiosos e tal. Né, são coisas que remetem ao Wheels, né? Aquele carrinho lá. Sim. E tudo Tô esperando... ouvi falar, não, olha só. Vai sair He-Man, vai sair o filme do He-Man, vai sair o filme do Rambo, cara. O Rambo vão fazer de novo, entre outros, cara. Rambo com Sylvester Stallone? Não, com um cara que é o mesmo cara, inclusive, que tá fazendo o papel do He-Man. Noah Centineo, acho que é o nome do ator. É mesmo? É verdade. Muita coisa pra vocês, pessoal, mas pra entender como a gente pode aproveitar cada vez mais nostalgia no negócio, certo, Doc? E aí, pessoal, antes da gente terminar, eu tenho um convite muito especial para você, para clicar no link que vai estar no descritivo desse episódio, onde você vai conhecer o meu novo livro, Pare de Liderar Assim. Ele está em pré-venda. Você clicando e comprando o livro na pré-venda, além de, ao invés de pagar R$70, você vai pagar R$59, ainda tem um monte de bônus lá na plataforma. Você vai poder ter acesso aos meus 3 primeiros livros de graça em PDF. Além disso, 3 webinars com quem escreveu Prefácio, Pós-Fácil e Apresentação. Thomas X-Smith, Julemi Machado e o meu grande amigo Luiz França. Ferramentas e tudo mais. Então, ó, clica aí e adquira o livro que tá muito bacana. Pare de liderar assim. É isso aí, lembrando você, toda terça-feira tem Paracast em Independências, toda quarta-feira tem Paracast também Convida, com entrevistas ali periódicas com você, e toda quinta-feira Paracast News. A gente volta no próximo episódio, até mais. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.